uma conceituação da Associação Americana de Psicologia que descreve que o complexo de inferioridade é um sentimento básico de inadequação e insegurança decorrente de alguma deficiência, seja ela física ou psicológica, que pode ser real ou apenas imaginada, né, que pode resultar em expressão comportamental de uma certa rigidez que mobiliza a pessoa, né, e sua subcompreensão em questões de competição e agressão excessiva. Então, se você está aí, neste momento, me ouvindo e quer entender o que é complexo de inferioridade, nós podemos conceituar de uma linguagem mais básica, mais acessível a você, que o complexo de inferioridade é uma condição na qual a pessoa pensa e acredita de forma muito intensa, por isso que nós chamamos de crença, que não tem condições de cumprir tais coisas ou não estão à altura de algumas pessoas ou situações. Então, naturalmente, ela se sente bloqueada psicologicamente, limitada em ações e paralisada diante de muitos movimentos e pessoas do seu dia a dia. Então, o complexo de inferioridade é um tipo de crença negativa que limita você diante do seu potencial, primeiro, e limita você diante de algumas iniciativas para lidar com outras pessoas. Se você que está aí me ouvindo, se você que está aí me assistindo, em algum momento você pensa de que não merece ser feliz, de que não merece tais oportunidades, de que nunca vai conseguir agradar, de que sempre é inferior às outras pessoas, é provável que você tenha aí alguns aspectos de complexo de inferioridade. E hoje eu vou falar para vocês, vou descrever para vocês de que modo é que isso se desenvolve na gente, né? Por que nós humanos desenvolvemos essa crença de complexo de inferioridade, tá? Dentro da base filosófica e científica, um dos grandes pensadores sobre essa finalidade de conceituação, né, foi o psicólogo Alfred Adler, que abordava essas temáticas de uma forma bem, né, bem sucinta, quando ele dizia que dificilmente uma criança ou um adulto que passou por uma vida, né, de sentimento ou condição de inferioridade, sempre, quase todo mundo passa em algum momento. O que é significativo não são apenas as situações, mas sim as conclusões que a pessoa tira desses episódios, dessas experiências, né? Se a pessoa se sente insatisfeita, se ela reconhece suas falhas, características negativas, pode se tornar um impulso para dominar e superar aquelas situações e obstáculos. Mas se essa pessoa, diante desses obstáculos, se ela se bloqueia, se ela mentaliza muito negativamente aquilo que ela está sentindo e começa a reproduzir o tempo inteiro de que eu não sou boa, de que eu não sou bonito, de que eu não faço direito, de que eu não mereço isso, de que eu não vou ser feliz. Então é comum que a pessoa, né, mentaliza fixamente o contexto negativo e isso tende a trazer muitos bloqueios para a sua vida, né, com você mesmo, na sua autoimagem e também na condição social e profissional. Muitos especialistas acreditam que o complexo de inferioridade é resultado de uma repetição de situações em que a pessoa se sente inferior, menor, incapaz, submissa ao nível de condição social e das outras pessoas. Então entenda, isso pode acontecer em diferentes contextos, na família de uma criança, na escola de uma criança, na vida social, no aniversário, ou também quando a pessoa já está adulta ou, né, adolescente, ela também se sentia assim na escola, nos ambientes públicos, nos trabalhos, na faculdade. Todos os locais em que a pessoa interage podem acrescentar algo na sua concepção mental sobre si mesmo de forma negativa. Então é como se a pessoa fosse acumulando ali pequenos elementos, pequenas brincadeiras, pequenas críticas, pequenos gestos em que ela se sente inferior e com o tempo ela passa a ter sempre insegurança consigo mesmo. Eu vou trazer para vocês aqui
7 pontos, 7 causas, que são os principais contextos que faz alguém desenvolver um complexo de inferioridade. E você que está aí me ouvindo vai conseguir perceber quais desses pontos você passou ou passa na sua vida. Vamos iniciar aqui pelo primeiro ponto, que é talvez um dos mais significantes, que é exatamente a forma com que os pais, os adultos lidam com essa criança. Então, a criança que ouve diariamente ou com muita frequência comentários negativos, que enfatiza os seus erros, que podem fazer com que ela se sinta menosprezada com relação aos seus irmãos, né? Trazendo ela sempre numa condição depreciativa das suas atitudes, é comum que essa criança tenda a se sentir menos importante do que outras pessoas. É um dos principais pontos que faz uma criança começar a desenvolver uma crença negativa sobre si mesma. Então pense aí, se você for uma criança que sempre ouviu da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, que você não faz nada direito, que você não presta, que você não vai ter sucesso na vida, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você é sempre sem futuro. Então são situações, são frases que muitos de nós humanos escutamos em algum momento de forma repetitiva, que tende a pesar muito na nossa mente. Tá? Segundo ponto, vamos lá. Segunda situação, é quando nessa rotina de infância, principalmente, essas pessoas vivenciam comparações injustas. Quando o tempo inteiro os adultos ficam comparando uma criança com a outra e sempre depreciando aquela que no momento não está conseguindo fazer o que se esperava. Então é comum que exista uma condição de posição diferente entre filhos, entre irmãos. Só que quando este pai, esta mãe, o tempo inteiro evidencia um e menospreza o outro, né? Elogia um e critica o outro, né? Valoriza um e negligencia e fica indiferente com o outro, é comum que esse que está sendo deixado de lado, sendo criticado, julgado ou até mesmo agredido, né? Violentado de algum modo, ele passa a se sentir cada vez mais sem importância, ele se sente cada vez mais vazio. Segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto, em que você vai perceber se você já passou por isso ou não. O terceiro ponto é a condição do bullying. E aí, quando a gente fala bullying, a gente define aquela situação repetitiva em que gera no indivíduo, né? Seja lá violência física, empurrão, puxão, beliscão, agressão, seja lá violência psicológica, né? A crítica, a ofensa, o desrespeito, seja lá social, onde a pessoa é excluída, onde a pessoa é deixada de lado, ou até mesmo quando ela é colocada numa condição, né, de constrangimento público, por exemplo. Então, o bullying é uma ação repetitiva que gera violência física, emocional ou psicológica, em que a pessoa se sente, né, coagida, ofendida, agredida, excluída e outras coisas. Então, o bullying é outro ponto que pesa muito na condição de um ser humano para ele desenvolver essa crença negativa de complexo de inferioridade. Então, todos esses insultos que a pessoa vivencia são incorporados, né, a um diálogo interno, a uma condição de mentalização, em que a pessoa assume, né, e repercute em si mesma a condição de se achar menos competente, menos inteligente, menos bonito, menos ágil do que o outro, menos importante do que o outro. Vamos para o quarto ponto, que são as características pessoais que cada um de nós temos. O complexo de inferioridade pode se desenvolver em função de alguns aspectos físicos que nós temos. É natural que cada ser humano tenha suas particularidades. Alguns são morenos, outros são brancos, outros são ruivos, outros têm as orelhas grandes, outros têm o nariz de um jeito, outros têm a boca de outro, outros têm os olhos assim, outros têm os olhos, né, mais repuxados. Cada característica física tende a ser uma identidade nossa. Mas em muitas situações, essas características físicas são usadas, são interpretadas como motivo, né,
do apelido, da chacota, que pode se configurar como um bullying em alguns momentos, mas pode ser configurado como outra questão em outras situações. Então essas falhas, né, essas condições que cada um de nós temos, elas também são tidas como se eu, por ser menor fisicamente ou por ser mais magro, eu não tivesse tanto potencial, tanta condição, tanta habilidade como outras pessoas que talvez tenham condições corporais diferentes. Então, quando o ser humano se incomoda pela sua forma corporal, né, seja lá de magreza ou de tamanho, ou de cor da pele, ou de condição social que vive, quando a pessoa se incomoda com isso, se coloca numa condição de ser menos inteligente, é comum que ele comece a vivenciar dificuldades no seu dia a dia por conta dessas características, como se elas fossem suficientes para a pessoa ser menos inteligente ou competente do que outras pessoas. Pensem com carinho sobre isso. No quinto ponto, na quinta condição que gera, né, pensamentos negativos na pessoa e que também configuram parte, né, do emaranhado que leva a pessoa a ter o complexo de inferioridade, está aí as desvantagens e as discriminações sociais que algumas pessoas vivem. O sentimento de inferioridade pode ser resultado de uma experiência real em certas situações em que as outras pessoas dificultam ou problematizam o que nós vivemos, tá? Cada um tem o seu perfil e nem sempre esse perfil é tão bem aceito quanto outros. Então entenda que a pessoa ter um baixo nível econômico, viver na pobreza, é um dos pontos que faz a pessoa se sentir, né, triste, desanimada e assim sucessivamente. Dependendo do sexo que a pessoa tenha, né, se é menino ou menina, isso também pode gerar na pessoa uma forma de desvalor. A depender do tipo de orientação que a pessoa tenha, isso também pode ser um dos pontos que ocasionam fatores de exclusão e desvantagens sociais. Outro ponto que também pesa muito na nossa condição cultural é a religiosidade. Nem todos os credos religiosos são aceitos e respeitados como deveriam. Naturalmente, é preciso todo um processo de psicoeducação de todas as faixas etárias. Outro ponto muito importante é com relação à etnia e raça que a pessoa tenha. O fato de ser negro, indígena, isso também pesa muito para uma condição de mentalização da capacidade de socialização e de conquistas. Desculpem. É comum que cada pessoa, dentro do seu contexto diário, visualize aquilo que para ele é positivo e o que é negativo. Só que muitas vezes essa visualização do que é positivo ou negativo é apenas imaginário, não chega a ser um problema real. O sexto ponto que pesa muito nessa demanda são as mensagens, são as demandas culturais. Tá? Questões estéticos de cada pessoa, tá? Ideias, né? Costumes da sua cultura, uma prática esportiva ou uma prática de festividade. Tudo isso tende a trazer consequências para uma condição de pensamento negativo e gera um pensamento profundo de inadequação. Aqueles que se encaixam em determinados estilos culturais, eles podem ser penalizados duramente por conta dessas demandas, dessas consequências. Então vamos pensar o seguinte, tem mais um ponto que é fundamental para que a gente compreenda o que pode também estar configurando a sua demanda de complexo de inferioridade, que é exatamente algumas condições mentais, né, ou emocionais, que a pessoa tenha como, né, dentro do contexto das doenças mentais. Por exemplo,
Uma pessoa que tem uma tendência depressiva, ela tende a se comportar de uma forma muito mais depreciativa, desanimada, sem muita iniciativa. Então é como se ela não tivesse o mesmo nível de igualdade de oportunidades que o outro, ou de forças para lutar pelas suas condições. Então são, portanto, muito mais vulneráveis emocionalmente, psicologicamente, se comparado a outras pessoas. Existem também outros tipos de condições psicológicas que algumas pessoas têm que podem piorar, digamos assim, a condição emocional e que podem fragilizar ainda mais a condição pessoal de cada pessoa. É natural que uma pessoa ansiosa, ela se sinta mais insegura. É também normal que uma pessoa que tenha transtornos de personalidade, ela tenha também muito mais insegurança e sensibilidades. É normal que uma pessoa, né, que tenha essa dificuldade do complexo de inferioridade tenha muito mais dificuldades de tomar decisões. São pessoas que ficam inseguras, têm medo de errar, de falhar. É comum que essas pessoas elas sejam muito mais influenciáveis por outras pessoas. Elas, em muitas situações, não têm um senso crítico e uma forma segura de interpretar aquilo que está sendo sugerido ou pedido para ela. Então, isso tem uma explicação. A pessoa que tem o complexo de inferioridade muito intenso, ela tende a querer agradar muitas outras pessoas por querer atenção, por querer companhia, por querer valor. Sendo que a forma de aceitar muitas coisas é exatamente um dos pontos que faz com que ela esteja mais vulnerável e seja sugestionável para coisas negativas. Então, é comum que a pessoa, em muitas ocasiões, deixe de ter iniciativa de buscar aquilo que ela entenda que possa ser uma conquista para ela, somente pelo fato de achar que não vai conseguir. É comum que ela seja muito sensível a críticas, a comentários. Qualquer tipo de comentário que ela escute, tem pessoas que ficam pensando em cometer suicídio pelo fato do complexo de inferioridade. É comum que essas pessoas apresentem comportamentos de aceitação de quase tudo. É como se ela não tivesse voz ativa, como se ela não tivesse forças de questionar, de se posicionar, de opinar, de perguntar. É comum que ela tenha interpretações sempre negativas como sendo diretamente para ela como fosse uma prova de rejeição. É comum que essa pessoa se esquive muito de algumas ocasiões sociais, como se ela não tivesse o direito de frequentar, se divertir e vivenciar momentos públicos. É comum que essas pessoas também fiquem tentando buscar contextos perfeccionistas para evitar as críticas. É comum que essas pessoas o tempo inteiro fiquem se sentindo culpadas, como se os outros fossem vítimas da dificuldade que ela vive. Tentam, né? Tentam coisas, mas têm medo do resultado. Tem sempre medo do novo. Qualquer mudança para essa pessoa é uma coisa muito difícil. Né? Tem extrema preocupação com as opiniões dos outros. Coloca-se sempre em último lugar, sempre dá prioridade aos outros. Se comporta, né, e se compara muito com os outros. Às vezes em contextos que não tem nada a ver, mas ela se compara com o outro como se tivesse que se colocar para baixo. Alimenta sempre a condição de vergonha e de culpa, tá? Atrela sempre o bem-estar e a autoestima ao reconhecimento. Então, se as outras pessoas não a elogiam, ela sempre vai estar se sentindo mal, mesmo que esteja trabalhando, se alimentando e vivendo algo do estilo que ela gosta. É como se fosse uma pessoa que o tempo inteiro se visse como se não tivesse merecimento e oportunidade para ser feliz. O complexo de inferioridade é um sentimento de inadequação em que a pessoa se sente incapaz de conviver com os demais como se fosse inferior a elas. Então, a todo tempo, ela se vê negativamente na sua autoimagem, no seu potencial, nas suas habilidades, na sua forma de falar, nas suas relações. E muitas vezes ela não tem
iniciativa e nem ânimo de buscar agir dentro do que esperava. Então, apesar dela se sentir assim, ela não tem iniciativa e nem busca maneiras de evoluir isso. Então, é comum que algumas pessoas se perguntem: Diógenes, o que é que eu tenho que fazer para sair desse contexto do complexo da inferioridade? A forma mais comum e mais eficiente para se vencer essa barreira que vai treinar você para melhorar a sua autoestima, que vai treinar você para saber se posicionar falando, agindo diante das pessoas e de você mesma, é a psicoterapia. O processo de psicoterapia, para todas as pessoas que tenham esse contexto de inferioridade, ele é um treinamento. Então, em primeiro momento, a pessoa que busca uma psicoterapia por esses assuntos, elas vão melhorar em si mesmo a sua autoimagem. Elas vão conseguir enxergar em si o seu verdadeiro valor, sua verdadeira essência, sua verdadeira potencialidade. Porque ela já tem a potencialidade, só que ela não consegue enxergar isso como sendo dela e ela não consegue usar isso porque ela se sente culpada, porque em algum momento alguém já disse que ela não era boa naquilo, por exemplo. Então, o primeiro passo que a gente trabalha nessas pessoas dentro da psicoterapia é a forma de autoimagem, que vai configurar um novo olhar dentro da sua condição de autoestima. É comum que muitas pessoas tenham estima baixa, principalmente mulheres, que vivenciam mudanças, significativas dentro da sua condição corporal, dentro da sua condição de relacionamentos. Então isso representa um impacto muito grande na sua imagem, na sua condição de conforto, na sua condição de satisfação. Então a psicoterapia é o caminho mais fácil, mais seguro e mais evidente de resultados positivos para quem tem a estima baixa. Porque isso não se muda com remédio, tá? Quem tem complexo de inferioridade não alcança essa mudança a partir de remédio. Não se vende autoestima na farmácia. Se vende medicamento em farmácia que ameniza os sintomas. O complexo de inferioridade é uma crença profunda, como assim é tratado dentro da psicologia cognitivo-comportamental, que é a forma em que um indivíduo acredita que ele é diante dele mesmo e das outras pessoas. Então, na psicoterapia, o psicólogo vai gerenciar um treinamento para que a pessoa consiga mudar a sua forma de pensar e consiga se enxergar como de fato é e não como hipoteticamente ela estava pensando em outra ocasião. Então pense você, se você aí se acha feio ou feia, aí me responda o que é beleza, o que é boniteza dentro do seu contexto de conceito. Geralmente, quando eu faço essa pergunta às pessoas que reclamam que não são bonitas e que não gostam do seu corpo, da sua fisionomia, quando eu pergunto o que é boniteza, geralmente essas pessoas não sabem responder. É uma pergunta que ela não tem conceito fixo. Então entenda, boniteza vai muito mais além daquilo que você pensa. Não é somente o que está vendo no Instagram, não é somente o que você está vendo nas academias. Boniteza tem um conjunto muito extenso de situações que pode configurar para mim sim e para você não. Cada um tem algo que acha bonito. Tá? Alguns acham bonito a cor morena, outros acham bonito a cor branca, outros acham bonito o cabelo cacheado, outros acham bonito o cabelo liso, outros acham bonito, tá, a condição de estética magra, outros acham bonito uma condição mais de sobrepeso. Então não existe uma forma fixa de beleza e de boniteza. Então se lembre, não acredite em tudo que você pensa por conta das suas crenças. E vamos lá. Sentimento de ser incapaz e de atingir um padrão ideal. Muitas vezes nós humanos temos o hábito de buscar, de ter metas, de ter expectativas muito grandes. Expectativas são ideais que às vezes a gente não consegue alcançar. Aquilo que você pensa, muitas vezes está bem distante daquilo que você tem condições de alcançar.
Não adianta ficar se comparando aos outros se você tem condições totalmente particulares. Não adianta querer ser outra pessoa. Você precisa ser você. Seja somente você. Dentro dessa expectativa, dessa perspectiva, muitas pessoas, né, dizem que querem ser felizes. Eu quero ser feliz. Mas ela não sabe dizer o que é felicidade. E o que é essa tal dessa felicidade? Que todo mundo procura, que todo mundo quer, mas que muitas pessoas não sabem o que é ser feliz. O que é que lhe deixa feliz? Pense aí. Por que que você é inseguro? Por que que você vive triste? Por que que você tem culpa do que você faz? Por que que você tem estima baixa? De onde vem isso? Desde quando? Você só pinta uma unha se outra pessoa aprovar? Desde quando você só arruma o cabelo se outra pessoa aprovar? Desde quando você só usa aquela roupa se a outra pessoa aprovar? E você não tem não firmeza para escolher e para saber o que lhe agrada ou não? Observe que sempre tem algo que lhe agrada. Se tem algo que lhe agrada, então é esse algo que você tem que usar. Não precisa estar paralisado por conta que a opinião do outro vai ser diferente. A opinião do outro sempre vai ser diferente. Não espere que o outro concorde e aceite e fale e pense exatamente o que você pensa. Isso não vai acontecer. A outra pessoa sempre vai ter opinião diferente, sempre vai ter preferência diferente, sempre vai ter escolha diferente, vontade diferente, preocupações e necessidade diferente de você. Infelizmente, nós humanos temos um hábito que eu chamo de um hábito até meio que infantilizado nesse aspecto emocional, que é querer que o outro seja exatamente o que eu sou ou o que eu penso. Nós temos essa falha de buscar no outro, de projetar no outro aquilo que eu quero. Isso acontece muito nos casais também. Imagine que duas pessoas convivem juntos e aí o que o homem espera da mulher é o que ele projeta de vontade dele. A mulher, o que espera do marido é aquilo que mais tem carência, é o que ela projeta nele. Então, o tempo inteiro, a gente fica esperando do outro uma atitude que ele não vai ter. Porque a gente fica esperando do outro aquilo que eu estou pensando. O outro não vai saber o que você está pensando, querendo, ou precisando, ou necessitando. Quando há maturidade nas relações, que você consegue expressar verbalmente o que você quer, beleza, mas quando não, o outro nunca vai saber o que você quer. Então é por isso que muitas vezes as suas experiências se tornam negativas, porque você tem uma expectativa e naturalmente o outro não vai lhe corresponder, aí você se frustra, você se culpa, se critica, se decepciona, se frustra. Entenderam? Então imaginem que são essas experiências negativas da nossa infância, da nossa adolescência, do nosso dia a dia na rua, no trabalho, na escola, que fazem com que a gente aumente a nossa crença de que parece que eu não faço nada direito, de que parece que as pessoas nunca gostam de mim, de que parece que eu nunca vou conseguir acertar. Entenderam? Nós, humanos, temos a tendência de absorver coisas, temos a tendência de fixar pensamentos, principalmente os negativos. Só que lembrem-se, os pensamentos negativos, muitas vezes, eles não são reais, são apenas pensamentos. Nós, humanos, pensamos centenas de coisas todos os dias e, curiosamente, a maioria desses pensamentos nunca existiram. São apenas ideias, hipóteses, né, que realmente nunca vão se concretizar. E quando esses pensamentos são negativos, a gente só tem um peso a mais na nossa mente, que é o que a gente traz como condição de complexo de inferioridade. Todos nós, humanos, temos a tendência de agradar o outro pela nossa atitude espontânea, assim como também nós temos uma forma de agradar as outras pessoas com a nossa atitude espontânea.
Quem concordar com você, quem admirar você, quem estiver de acordo com as suas escolhas, vai estar perto, vai respeitar, vai valorizar e vai estar com você. Quem não concordar, essa pessoa não lhe faz falta, não se preocupe, não queira agradar todo mundo. Não é necessário. Certo? Pensem com carinho sobre isso, né? O processo de psicoterapia, o autoconhecimento, a mudança de hábitos, né? A distância de algumas pessoas que são tóxicas, às vezes na nossa própria família, tem pessoas que são tóxicas nas frases, são doentias, são negativas, são agressivas no julgamento. Essas pessoas só lhe fazem mal. Tenha cuidado com quem você convive. Tenha muito cuidado a quem você dá ouvidos. Se você para ouvir pessoas que só lhe ofendem, que só lhe depreciam, que só lhe criticam, que só lhe julgam, então você não está convivendo com pessoas que são saudáveis. Se afaste dessas pessoas. Vá viver em um contexto em que seja positivo, que as pessoas lhe acrescentem na sua vida. Então vamos pensar o seguinte: dentro dessa realidade que muitas pessoas vivem do complexo de inferioridade, existem várias formas de nós manifestarmos, né, essas necessidades nossas. Uma delas é quando a gente fica sempre querendo agradar o outro. Por que eu quero agradar o tempo todo? É porque eu não estou conseguindo me agradar, então eu me esforço mais, às vezes até mais do que eu deveria, me coloco às vezes até numa situação de constrangimento ou de aperto, digamos assim, para querer agradar o outro. Isso é uma das formas de expressão. Principalmente porque a pessoa tem aquela ideia de que parece que ela não merece e nunca vai ser amada. Eu não mereço ser amada porque eu sou assim. Eu não mereço ser amada porque eu tenho isso. Eu não mereço ser amada porque eu tenho a cor da pele assim. Eu não mereço ser amada porque eu sou de tal região. Eu sou de tal cultura. Eu sou de tal costume. Tá? Quem tem que primeiro criar o hábito do merecimento é você. Você merece ter liberdade. Você merece ter autonomia. Você merece ser feliz. Você merece ter sucesso. Agora você precisa acreditar nisso. Porque às vezes o outro não vai acreditar nisso. Tem até uma frase que eu costumo dizer que muitas pessoas podem duvidar de você, menos você mesmo. Você mesmo nunca pode duvidar da sua real competência e potencial. Não duvide de você. Como eu falava agora há pouco, o psicólogo austríaco, né, Alfred Adler, que trouxe inicialmente esse conceito do complexo de inferioridade, ele abordava a temática trazendo que cada um precisa reconhecer o seu valor, cada um precisa identificar as suas necessidades emocionais, cada um precisa compreender que nas suas atitudes existem acertos e existem erros, mas que ainda assim você pode evoluir aprendendo com as suas próprias dificuldades. Cada um também precisa todos os dias valorizar as suas conquistas, mesmo que sejam pequenas, são suas. Não deixe de buscar e de valorizar as suas conquistas. Cada um de nós tem a oportunidade de viver coisas incríveis. Cada um de nós é responsável por fazer escolhas todos os dias. Essas escolhas são suas. Se elas forem compatíveis com a sua meta do momento, ótimo. Se não forem, escolha de novo. A vida não paralisa só porque você fez uma escolha que não trouxe o resultado que você queria. Eu espero que a partir de hoje, todos vocês que estão me ouvindo, todos vocês que estão me assistindo, mentalizem a sua vida, o seu dia a dia igual um GPS. Eu vou dar uma dica muito importante para vocês aqui agora. A vida de vocês precisa ser igual um GPS.
Acredito que muitos de vocês em algum momento da vida já usaram um GPS, um navegador eletrônico para acessar algum local, algum destino. Todas as vezes que esse GPS, né, orienta você a ir por determinado local e você segue, ele continua as orientações, né, do primeiro projeto, do primeiro cálculo de rota, por exemplo, da primeira sugestão de rota. Mas se por algum momento você desviar, né, daquela projeção inicial, se você, né, buscar vias alternativas para aquela sugestão que ele lhe deu, o GPS não paralisa. O GPS lhe dá outra alternativa. Então, eu espero que vocês lembrem disso, desse exemplo que eu estou trazendo aqui agora. A nossa vida, nosso pensamento, nosso planejamento precisa ser igual a um GPS. Você sempre vai ter um plano inicial, um projeto básico, mas que se por acaso esse projeto básico não se concluir por algum motivo, você tem que refazer o projeto de onde você está. Não adianta paralisar e desistir, que é uma das coisas que muitas pessoas fazem. É uma pena que mentalmente muitos de nós somos frágeis e paralisamos e sofremos, né? E nos culpamos e desistimos de muitas coisas que nós queremos muito. É comum a gente ver muitas pessoas que abrem mão de alguns sonhos, né, de algumas metas, somente para querer agradar outras pessoas. Então pensem aí. Se você não consegue aceitar a vida como ela é, se você se compara o tempo todo com o outro, em vez de olhar para você, se você não consegue fazer suas próprias escolhas, se você não tem expectativas e alternativas para os seus planos, se você não sabe valorizar suas conquistas, se você não consegue aprender pelos seus erros e pelas suas falhas, se você não sabe identificar suas necessidades emocionais, suas carências, suas demandas, e se você não reconhece o seu valor, é sinal de que você vai sofrer muito, vai ficar paralisada em muitas situações e vai também ficar esperando do outro aquilo que você quer para se saciar. Entenda, o outro só vai lhe dar o que ela tem. O outro não vai lhe dar o que você quer, não. Ela vai lhe dar o que ela tem. Muitas vezes o que você quer é diferente do que o outro tem para lhe dar. Lembre-se, o outro vai lhe dar somente o que ela tem. E você vai receber o que ela lhe ofertar. Pode ser proporcional ao que você quer e pode não ser. Não espere tudo do outro. Não, o outro vai dar só o que ele tem. Não busque perfeição. Eu já disse aqui em outro dia, em outro programa, e vou dizer novamente. Nós humanos precisamos entender que dentro da nossa condição de vida não existe perfeição em nada. Só existe perfeição no dicionário. Só existe perfeição no dicionário. Quero também deixar aqui outro parêntese muito importante sobre o que se fala de felicidade. Felicidade é uma escolha diária que você faz, sendo grato pelo que você tem, sendo encorajado para buscar o que você acha que ainda merece e sendo motivado a enfrentar todas as demandas do dia a dia enquanto adulto, enquanto adulta, enquanto adolescente. A felicidade é uma escolha diária de busca e de gratidão pelo aquilo que você tem e pelo que você entende que ainda deve buscar. A felicidade não é nada pronto que você pega e bota no bolso e leva para casa. Não, não é. A felicidade não é uma casa que você entra dentro dela e fica. Não, a felicidade são escolhas de pequenas situações que você vivenciou ao longo do dia e que você consegue enxergar que aquilo lhe agrada, lhe satisfaz e lhe enche de prazer. Entendam que felicidade é diferente de alegria. O contrário de felicidade é infelicidade.
O contrário de alegria é tristeza. Se você, em algum momento, acha que você não é feliz, então me responda. Se você é uma pessoa infeliz, você é infeliz? Talvez algumas pessoas que estão me escutando devam se sentir infeliz no momento. Mas nem todo mundo é infeliz. Tem muitas pessoas que são felizes, mas que no momento, na ocasião, estão tristes. Porque de repente não estão trabalhando, porque tem um caso de adoecimento, porque houve um término do relacionamento, porque houve um acidente, porque perdeu um ente querido, enfim. Os motivos de tristeza são vários. Só que a condição de felicidade é uma escolha diária de pequenos momentos que lhe saciam, que lhe trazem motivação e satisfação e que lhe levam, a acreditar que algo importante você vai construir por conta disso. Felicidade é um processo de escolha diária, de gratidão, de satisfação, de encorajamento e de autovalorização. Pensem com carinho sobre isso. Cada um tem o seu valor. Quero aqui aproveitar o momento para estender aqui um abraço caloroso à minha colega Janine Kuzla, que esteve aqui semana passada, Maria José Vieira, Edmilson Laranjeira, lá de Carneiros, Elza Quintela, Gil Soares, grande abraço a todos vocês que estão aqui ao vivo comigo no Instagram. Um abraço também a todos vocês que estão aí me ouvindo de rádio ligado na 90,7, no município do Poço, que tem muitos clientes, Maravilha, Canapia, Inhapia. Esses dias eu recebi umas mensagens aqui do pessoal lá de Pariconha, bem distante, lá no Alto Sertão, Delmiro, Piranhas. Gildete estava aqui agora há pouco, lá de Piranha, sempre está aqui ligadinho comigo. Pão de Açúcar, estive no final de semana lá em Pão de Açúcar. Um grande abraço a todos os moradores daquela localidade. Tenho clientes em Palestina, em Major Isidoro, Batalha, Jacaré, Dois Riachos, minha querida Olivença, Carneiros. A todos vocês, um abraço caloroso nesta segunda-feira, 14 de abril. Vamos chegando aqui aos nossos minutos finais do nosso programa de hoje. A cada um de vocês que esteve aqui ligadinho, que compartilhou comigo este momento, meu muito obrigado. Minha calorosa boa tarde a cada um de vocês. Até a próxima segunda-feira. Que Jesus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de paz. E não esqueçam, se você tem algum aspecto de complexo de inferioridade, comece a buscar alternativas de se autovalorizar, de enxergar seu potencial, de buscar estratégia de crescimento e de enxergar em você que nem tudo que você pensa, nem tudo que os outros dizem é verdade. Muitas vezes é apenas uma forma de pensar, uma crença. Não desistam e não paralisem diante do que você vive. Faça da sua vida igual um GPS. Se a primeira alternativa não der certo, não volte e não paralise. Busque outras alternativas que você vai chegar onde você merece. Uma boa tarde a todos e até a próxima segunda, se Deus quiser. Na sonoplastia, o Leonardo Dionísio. Na direção é Flávia Gouveia. No comando e na liderança é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe. ZYC 229 em 90,7 MHz. Rádio Milênio em Santana do Ipanema, Alagoas. A rádio do Sagrado Coração de Jesus, preservando a família. A mais potente e mais ouvida dos sertões. Tudo em aviamentos e utilidades em geral, você vai encontrar no Armário Santo Antônio, em Olho d'Água das Flores. Temos tudo em linhas